Ok. Então, saudar vocês, né, corretamente. Seja bem-vinda, Juliana, Alexia, Mailana, Joelton, Érica, Aline, Fernanda, Kathleen e Joe, duas vezes aqui. E a Stephanie, que entrou agora. Sejam bem-vindos. Legal estar com vocês aí nesse frio monstruoso, né, de São Paulo, de grande São Paulo, mas o lado bom de estarmos ainda online é que a gente pode escolher o cobertor que vai colocar nas pernas, né? E talvez na universidade ia pegar mal, né? Colocar aquele cobertor de oncinha nas pernas, né? Durante a aula. Mas talvez aí falta um pouco de terapia, né? Para a pessoa se libertar. Mas é isso aí. Então, quem está chegando agora também é Éder, Boa noite. Giancarlo. Boa noite, sejam bem-vindos aí, quem está chegando. Boa noite, gente. Boa noite. Legal. Então, primeiro de tudo, eu acho que vale a pena desmistificar algumas coisas aqui, várias, mas acho que a primeira é a seguinte: tá, esse não era professor de fenomenologia, que é aquele mesmo de concepções do pensamento filosófico? O que esse professor está fazendo na disciplina de psicologia organizacional e do trabalho? Soa estranho isso daí, hein? Tem mutreta nesse negócio. Então, já trabalho nesse âmbito do Ombudsman para poder dar conta aí, caso isso seja uma questão, mesmo que não tão explícita para algum de nós. Assim, em geral, essa disciplina, a gente prefere, né, na Unib, né, eu digo a gente porque isso é dialogado, né, entre nós lá, os professores e a coordenação, de que isso não acontece em todas as universidades. Já dei aula em outras universidades, para quem já tem outras graduações sabe como funciona, dependendo da universidade, a cadeira roda, né? E universidades do tipo mais confessionais, que são às vezes instituições sem fins lucrativos, ou fundações, ou universidades públicas, geralmente tem aquela figura da cadeira. Então, o professor ocupa aquela cadeira. Ah, quem ocupa a cadeira de psicopatologia? Ah, é o professor fulano. Quem ocupa a cadeira de não sei o que lá? É a professora cicrana. Então, existe essa ideia, que isso vem da ideia do catedrático. Então, que o catedrático é a ideia de que existe uma cátedra e aquela pessoa que é o especialista e que carrega um mundo de pessoas que, basicamente, se a gente for olhar no nosso momento atual, tem a ver muito com a pessoa é, que faz pesquisa, por exemplo, junto ao CNPq, por exemplo, ou junto, enfim, a outra agência de fomento em pesquisa. Então você tem lá dependendo do seu nível de pesquisador, tem lá o pesquisador sênior, que ele tem um tema guarda-chuva, que ele vai acoplando várias pesquisas, que essas várias pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, até TCC, né, com iniciação científica, vão colaborar para a grande pesquisa dele. Então, claro que não é a mesma coisa da cátedra, né, do catedrático, mais precisamente, mas é uma cultura que existia, né? E acho que é bacana, é de bom tom que sempre as mesmas pessoas ocupem as mesmas posições, caso o pensamento é de que essa pessoa vai agregando conhecimento, vai podendo se renovar e vai se especializando naquele assunto. Em geral, quem ministra essa disciplina é o professor Guilherme, né, para os dois horários. Nesse ano, flopou a questão de agenda para todo mundo, então o Guilherme está com a turma da manhã, e aí eu fui convidado para dar essa disciplina à noite. Esse é um primeiro ponto. Pasmem vocês, podem ser que vocês não acreditem nessa história, mas é verdade esse bilhete,
que eu dei muito mais a disciplina de psicologia organizacional do trabalho pelas universidades que eu passei do que a disciplinas de filosofia. Ah, ok, é. Em nível de graduação e pós-graduação. Então, eu já fui professor de pós-graduação em gestão de recursos humanos, é, professor de graduação em várias universidades em psicologia organizacional do trabalho, e parte da minha trajetória profissional tem a ver com a área organizacional, né, mais voltada ali talvez à qualidade de vida no trabalho, saúde do trabalhador, consultoria de recolocação de executivos, mas eu tenho uma passagem durante um tempo até importante da minha vida. Então, eu tenho experiência nessa lida aqui, tá? Então, apesar das disciplinas do meu coração, na verdade, né, tem mais a ver com a filosofia e com a minha abordagem, né? Pega a banda, fenomenologia, tipo, é o que, né, acho que é legal pra caramba, que me motiva a buscar novos conhecimentos, mas a área organizacional do trabalho é um lugar onde eu tenho experiência e é onde eu tenho experiência como docente também, tanto em graduação como pós-graduação. Então, isso é para tranquilizar os coraçõezinhos aflitos e temerosos que, poxa, a universidade está começando a dar mancada. Não sei, mas da minha parte não foi a mancada, tá bom? É, outra coisa também, que eu já acho que é legal já falar isso para a gente pensar sobre esses assuntos, porque isso é importante vocês saberem. A disciplina de psicologia organizacional e do trabalho, ela é uma disciplina que ela pode ter dois caminhos em termos de enfoque. O ideal é que vocês saibam que existam os dois enfoques, mas tradicionalmente a área que pensa as organizações em termos de como que a gente lida com pessoas dentro da organização, né? Como é que é realizada a gestão de pessoas, como que é o processo de recrutamento e seleção, como é o processo de treinamento e desenvolvimento. Agora, uma temática tão importante e que eu lembro que tanto em graduação como pós-graduação eu já cantava essa bola. Até depois eu conto umas situações no decorrer eu gosto de contar causas, vocês sabem, né? Então eu conto isso no decorrer das nossas aulas. Mas uma das bolas é a questão não só da gestão do conhecimento, que já é um assunto, assim, particularmente, ele pode ser novo para alguns, mas é um assunto antigo. Eu lembro de 2005, 2006, a Fundação Nacional de Qualidade, a FNQ, já dá cursos de chamar especialistas de gestão do conhecimento aqui para o Brasil, chamar americanos, chamar ingleses, para falar disso aqui no Brasil, isso em 2005, 2006. A gente está em 2021, então já passou aí uns 15 anos. Então não acho que é um assunto novo, mas parece ser um assunto em voga. Outro assunto que parece estar borbulhando bastante é o assunto da diversidade, que também é um negócio que, caramba, né? Numa sociedade brasileira que, em geral, eu já vou colocar fogo no parquinho, que, em geral, tem traços estruturais racistas, a gente está, assim, fazendo isso a toque de caixa, empurrando com a barriga. Mas a verdade é que a questão da diversidade, ela já é vista pelo que eu acompanho há pelo menos uns 5 anos fora do Brasil, falando sempre em América do Norte e Europa. Então você tem já cadeiras de executivos que vão fazer a gestão da diversidade dentro da empresa. Nos Estados Unidos e também na Europa já existem premiações para empresas que trabalham a favor da diversidade. Tem premiação. Então, assim, quando entra nesse âmbito da premiação, é porque o negócio já vai. Assim, e o Brasil tem uma característica, falando da parte mais business, né, a parte organizacional. A gente, do final da década de 80, 90, é muito claro, assim, quando você olha os artigos e olha
aos levantamentos que o Brasil sempre trabalha, não sei a América Latina como um todo, mas o Brasil sempre trabalha como um eco do que acontece no hemisfério norte. Então, lá surge um processo. Isso tem muito a ver com o fato de que no Brasil existem multinacionais, né, filiais de multinacionais. Então, o que é feito lá tem que ser feito aqui para um padrão mundial. Por exemplo, qualidade de vida no trabalho. Então, tem premiações internacionais que aí você tem que ter também aquele selo de premiação no Brasil e aí você começa a trazer a noção de qualidade de vida no trabalho. Isso também pode acontecer com várias coisas e a diversidade é uma coisa que já dá para você ver. Então, uma dica é quem tiver e quem estiver interessado em caminhar nessa área organizacional e do trabalho, olhe para o norte. Parece fala de Game of Thrones, mas olhe para o norte, porque as práticas que vêm de lá geralmente são as práticas que vão ser em algum, assim, 2, 3, no máximo 5 anos vão ser estabelecidas aqui. Então, eu lembro de dar um curso de pós-graduação e falar para os caras, falar, ó, galera, vocês que estão galgando cargos aí de coordenação de RH, de gerência de recursos humanos, de talentos, fiquem de olho porque vai surgir um movimento muito forte de diversidade aqui no Brasil. Isso antes de Black Lives Matter, antes de um monte de coisa. E eu lembro, já vou contar esse caso, e eu lembro que uma aluna levantou e falou assim, levantou assim a mão, né? Levanta, se você levantasse, ia ser engraçado também. Levantou a mão e falou assim, olha, professor, eu entendo, acho muito legal isso que o senhor está falando, acho muito bonito, acho muito idealista, mas, todavia, porém, acho muito difícil, porque eu trabalho, aí vem a história, né? Não, porque eu trabalho, os donos são isso, são aquilo, são pessoas de tal forma, lidam com os funcionários como número, então eu fico vendo esse cenário, blá, 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 e eu fico vendo esse cenário como um cenário, assim, impossível de acontecer no Brasil. Aí eu tenho duas opções, né? Ou eu apresento informações e dados, ou eu digo assim: tenha fé, minha irmã, tenha fé. Mas não é uma questão de uma fé espiritual, religiosa, é uma questão de olhar e ver assim a prevalência. Isso é até científico. Então, pô, há 30 anos o negócio está acontecendo dessa maneira, nesse assunto, se eles já estão nesse âmbito lá no exterior, vocês acham que não vai chegar aqui no Brasil? Então, chegou. E não chegou ainda com toda a força que vai chegar, mas vai ficar muito mais forte essa questão da diversidade. E tem outras questões que eu quero conversar com vocês, porque um dos enfoques, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês, é o olhar do psicólogo organizacional e do trabalho, que é um lugar que o psicólogo e a psicóloga ocupa, que é um lugar sempre muito delicado, porque a gente está nessa divisa entre os interesses das organizações e os interesses que são de benefício do trabalhador. Ocupar esse lugar é um lugar, assim, às vezes muito difícil, é andar numa corda bamba, é ser quase um malabarista do Nietzsche, né? Você está andando ali na corda bamba porque qualquer passo em falso você cai, né? E às vezes, claro, tem colegas que escolhem lados, assim, não, eu sou funcionário da empresa, estou vendo os interesses da organização. E, com perdão da palavra, que se dane os trabalhadores. Existe isso também, né? Tipo, trabalhadores, não. Que trabalhadores? Eu sou funcionário da empresa, então tem que ver os interesses da empresa. Mas não é muito esse papel, historicamente, que tem sido construído na perspectiva da psicologia organizacional e do trabalho, né? E eu já volto sobre esse tema. Eu já vou dar uns insights aqui, umas coisas geral. A gente vai ver plano de aula, vai ver questão de. Você sabe como funciona o ritual da primeira semana, né? Então a gente vai ver formas de avaliação, bibliografia, tal. Mas eu gosto de ir já dando esses insights para vocês sentirem como é que vai ser o tom das coisas aqui que a gente vai conversar. E tem um outro lado, né? Que é o lado da saúde do trabalhador, que é um lado que vai olhar
da psicologia como uma profissão da saúde que enxerga o trabalhador dentro desse processo. É uma visão que vai muito para o lado de um materialismo dialético, né? No sentido de que vai olhar o processo do trabalho, e por isso a gente vai pensar na próxima aula o sentido do trabalho, porque acho que esse é um ponto de partida que nos interessa. O que é trabalho? Né? Qual que é o sentido do trabalho? E aí a gente vai pensar, então, a saúde do trabalhador nesse processo, né? Como é que a gente pode se falar, por exemplo, de uma psicologia como profissão da saúde para falar da saúde do trabalhador e, consequentemente, aí sim falar da saúde da organização, como essa associação coletiva, que tem interesses às vezes tão distintos, né? Entre patrão e empregado, né? Entre instituição e indivíduos que compõem, né, essa instituição. Então, são duas linhas e eu queria que a gente tivesse em mente essas duas linhas. Eu não quero fazer uma escolha aqui de falar, não, vamos falar só da parte organizacional do trabalho e nem só da parte da saúde do trabalhador. Acho que a gente tem que pensar nas duas coisas, porque como psicólogos dentro de uma instituição, a gente precisa ter essa visão binocular do fenômeno. Porque veja, se eu tenho uma empresa que está num ramo de atividade onde existe um alto nível de afastamentos, de acidentes de trabalho, legal, eu posso pensar, né, nas questões dos interesses da organização, mas o interesse da organização não é que, por exemplo, os afastamentos diminuam, que o turnover, que a entrada e saída de funcionários diminua, porque isso gera muito custo para a empresa. Só que muitas vezes existe um turnover porque existe uma questão de saúde mental que está precarizada. Existe afastamento por doenças osteomusculares, né? Questões de problemas, às vezes, posturais, muitas vezes, não raras vezes, relacionados às questões em saúde mental. Tem um dado do Ministério do Trabalho, de uma agência relacionada ao Ministério do Trabalho, que 85% das pessoas que têm diagnósticos de transtornos mentais, transtornos do humor, por exemplo, depressão, ansiedade, 85%, dados oficiais, de 2017, antes da pandemia. Depois da pandemia, o bagulho é louco. Não tenho dado ainda, mas vai ter em algum momento. 85% se tornam incapazes, temporariamente ou permanentemente. Ou seja, tem aqueles que vão ficar incapazes e vão ser afastados do trabalho e vão retornar de maneira adaptada, né? Ou que vão retomar as suas funções, mas tem uma parte que é afastada e fica incapaz definitivamente, permanentemente, por questões de saúde mental. Então, eu não posso olhar para a questão da organização e do trabalho, pensando, por exemplo, em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas, avaliação de desempenho, avaliação de clima, e não olhar também como psicólogo, como psicóloga, a saúde do trabalhador. Porque, de uma certa forma, essas duas coisas, embora elas tenham caminhos teóricos paralelos, mas a gente precisa então ter o tal do um olho no peixe, olho no gato. A gente precisa ter essa visão binocular, porque são dois fenômenos que precisam da nossa atenção. Se a gente esquece uma coisa, a outra vai ser afetada, entende? Elas são paralelas em termos teóricos, mas em termos de fenômeno, daquilo que acontece no mundo do trabalho e das organizações, essas coisas se afetam. Até aqui, tudo bem?
Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá dando para se conectar com o que eu estou compartilhando com vocês? Então, qual que é a minha proposta de aula? Veja que eu não estou falando ainda dos conteúdos que nós vamos ver, isso é outra coisa, né? Mas qual que é a minha proposta de visão de espaço visão para a gente lidar com essa disciplina? Um olhar crítico. Então, o que que é um olhar crítico? A gente entender o nosso papel, né, nesse ramo de possibilidade de atuação do psicólogo, que muitas vezes é um vespeiro e muitas vezes é uma oportunidade de fazer a diferença. Só que não esperem assim que as reflexões vão no caminho de, olha, faça assim, essa é a técnica, esse é o caminho. Claro, a gente vai acabar falando sobre isso, mas isso não é o lugar de chegada. O lugar de chegada é que vocês tenham um pensamento crítico, de pensar criticamente. E isso, inclusive, está no nosso código de ética. O psicólogo, quando adentra, a psicóloga, quando adentra numa instituição, necessariamente a gente tem que fazer uma reflexão crítica sobre as relações de poder que se estabelecem naquela instituição. Isso está no código de ética. Então, ai, mas eu sou psicólogo, mas eu só faço aquilo que a empresa me manda, porque eu sou funcionário. Oh, eu vou ter só, eu posso ser mandado embora. Meu Deus! Tudo bem, só que você está cometendo uma falha ética. Dorme com essa. Se você conseguir dormir, entende? Não dá. É assim, a gente tem que fazer uma visão, uma reflexão crítica. E aí eu vejo que os profissionais que vão ser diferenciados nessa área, que aí não quer dizer que a pessoa vai colocar fogo na fábrica, entendeu? Mas você vai abrir uma reflexão mais crítica, você vai olhar os dois lados, você vai saber que quando você beneficia o trabalhador na sua saúde, você também está beneficiando a organização. Quando você pensa na organização, você não pode deixar de pensar no trabalhador, porque ele também faz parte da organização necessariamente. Entendem? Então, por isso, essa é a importância de a gente ter uma reflexão crítica, e não só uma coisa de, conteúdo, atividade, blá, blá, aí vomita o conteúdo que o professor falou, que você leu e, legal, tirou um 10. Não acho que é assim que a gente constrói a psicóloga ou psicólogo que nós estamos construindo. A gente precisa necessariamente fazer reflexão crítica. Ah, professor, mas na moral, eu não quero nem trabalhar com essa área. Então, mas se você quiser, por exemplo, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar na área da saúde, professor, porque eu sou profissional da saúde. Eu sempre quis trabalhar na saúde. Meu sonho é saúde, saúde. Tá bom. Você quer trabalhar onde? No aparelho público, no CAPS, numa UBS? Então, é uma instituição, é uma organização, tem relações de trabalho. A questão da saúde do trabalhador da saúde está bem precária nessa pandemia. Assim como os trabalhadores da educação, do transporte, né, da logística, que são as áreas que não pararam aí durante a pandemia de jeito nenhum, né? Então, você precisa ter esse olhar crítico, né? Mas eu quero ser clínico, professor. Então é só eu e o paciente. Mas não é uma relação de trabalho? Ou você vai atender voluntariamente? Eu já sou bilionário, professor. Na verdade, meu nome é Bezos. Já ouviu falar? Bezos. Adriano Bezos. Então não preciso nem. Nossa, se cair R$ 200 no chão, nem abaixo, porque a cada segundo eu ganho, só de estar vivo é R$ 4.000. Esse é o cálculo da vida do Elon Musk, né? Então, se ele deixar cenzão cair no chão, ele nem vale a pena ele abaixar para pegar, porque ele vai estar perdendo dinheiro. Melhor ele ficar parado só e só respirar. Então, então é uma relação de trabalho, entende? Na qual eu sou um profissional liberal. Eu posso quer dizer, o psicólogo não pode se tornar um MEI, mas eu posso constituir uma empresa, como é que chama?
uma SLU, que chama, esqueci agora o nome, deu branco, que surgiu agora, que não é nem Eireli e nem sociedade limitada, porque você pode fazer a empresa sem ter um capital inicial, que é essa empresa onde você não precisa necessariamente ter um sócio. Então, o psicólogo pode se constituir nessa empresa? Pode. Então, se você constituir uma empresa, uma pessoa jurídica, então a gente já pode estar falando de uma organização em potencial, entende? Com clientes, mesmo que o único trabalhador da empresa seja você. Então, esse não é um pensamento que está longe das outras realidades. É por isso que a formação de vocês é uma formação generalista, porque as portas que vão se abrindo, elas vão requisitar esses conhecimentos. E se vocês, durante a graduação, ao invés de. Não é uma crítica, é uma crítica, né? Na real, é uma crítica. Mas não é uma crítica para doer, é uma crítica para refletir. Se ao invés da gente ficar preocupado em nota, 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 mas se a nota for um resultado de um trabalho de você falar assim, tá, qual psicólogo, qual psicólogo eu quero ser? Como é que esse conhecimento vai agregar na minha trajetória? Se você fizer isso, você vai conseguir articular esse conhecimento no futuro muito melhor do que se você ficar preocupando de matéria em matéria, porque se a gente fizer esse caminho, vocês que já estão mais da metade do curso, olha só, vocês estão mais da metade do curso, assim, e aquela matéria que vocês viram lá no primeiro semestre? Ih, nem lembro. Nossa, é verdade, teve essa matéria, eu nem lembro. Entende? Porque a gente está vendo as coisas como conteúdo, e a gente não pode ver as coisas como caixinha, tem que ver que elas têm um sentido, elas têm que ter conexão. Então, essa disciplina, ela se conecta com as outras e se conecta com as futuras atuações de vocês como psicólogos e psicólogos. Tá bom? Então, essa é a visão da disciplina geral que eu quero compartilhar com vocês. Estou aberto a ouvi-los. Hoje é um dia legal para a gente conversar. Hoje a gente vai impreterivelmente até as 9 da noite, né? Pode ser que a gente termine antes, mas não mais do que isso. Então, essa é a toada que eu quero levar com vocês, assim, junto com vocês, para a gente pensar, para a gente refletir, criticar. Até às vezes os conteúdos que vão aparecer, de, nossa, professor, não entendo, não faz sentido, não concordo, tudo bem. Vamos entender por que que essas coisas estão colocadas dessa maneira. Legal? Até aqui, alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer, alguma observação? Tá dando para acompanhar de boas? Joelton, Aline, Robson, Rafael, Juliana, tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas peraí, professor. Você tá me dizendo para não queimar uma empresa. É isso. Essa coisa de ser incendiário, eu acho que não tá pegando bem em 2021, que não tá na moda. Mas, como psicólogo, né, assim, tipo, né, então, veja bem, assim, eu não tô dizendo que você deve ou não fazer, mas como psicólogo, a gente tem que aprender a lidar com as instituições, porque as instituições podem ser as nossas clientes, e a gente pode, como psicólogo, estar vinculado a uma instituição. Então, se uma instituição, vamos dizer assim, culturalmente ela está doente, então não é ideal que eu vá lá destruir a instituição, entende? Tocar fogo nela. Até porque as pessoas que fazem, que são trabalhadores, têm nessa conexão com essa instituição a sua fonte de renda, a sua atividade remunerada. Então, por que que eu vou destruir a instituição? Entende? Agora, existem processos difíceis, árduos, que exigem muito trabalho, muito conhecimento, que são essas transições de cultura, mudanças culturais, que envolvem, por exemplo, lidar com o racismo, com o preconceito, com o sexismo, com assédio moral, sexual dentro do trabalho, com certeza. Isso não quer dizer que você tem que destruir a empresa, mas você tem que cuidar, pô, você não é um profissional da saúde, né? Eu digo, não você, Robson, apenas, né? Mas nós todos não somos profissionais da saúde, então, da saúde das instituições, inclusive. Mesmo que essas instituições estejam entubadas na UTI. A gente, como profissional da saúde, Entendi. pode ser que a gente perda pacientes, venha perder pacientes, né?
Só que isso não quer dizer que eu não vou deixar de cuidar, entende? Vou até o fim, mesmo que as chances sejam poucas. É lógico que a gente pode escolher, como profissionais também, olha, para o meu momento de vida, eu acho que eu não quero trabalhar nessa empresa, acho que é dar murro em ponta de faca. Não vejo nenhum problema ético nisso. Parti, vou para outra empresa. Mas se for o seu trabalho, por exemplo, trabalhar como um consultor de mudança cultural na empresa, né, uma transição, às vezes você tem lá, é muito comum no Brasil, você tem empresas familiares. Então você tem lá o presidente da empresa que está se aposentando e aí você vai ter um novo, um novo grupo de executivos que vão assumir. E isso vai mudar o jeito que a empresa funciona. Então você tem que fazer um processo de transição cultural que às vezes o psicólogo é contratado para ajudar nesse processo, entende? Então, pode ser o objetivo do seu trabalho fazer isso. E também pode ser que eu escolha não estar em determinadas empresas e está tudo certo. Só que a gente tem que fazer isso sempre de maneira ética, crítica, sabendo por que eu estou fazendo isso e não se deixar levar pelo contexto sem refletir sobre isso, entendeu, Robson? Um pouco do que eu quis dizer. Sim, sim, entendi. E brincadeiras à parte, é uma discussão muito importante, porque tem muita gente que vive a maior parte da semana, do mês, do ano ou da vida dentro de uma empresa. É, Total. dependendo do cargo, sei lá, onde eu trabalho, a gerente, elas não batem ponto e não folgam, elas só folgam quando estão de férias. Claro que eles podem me optar por folgar um dia da semana, Uhum. mas por causa da rotina deles, eles não folgam. Os meus pais até eles são gerentes, um deles são gerentes, eles têm folga deles, mas a folga deles é o celular o dia todo apitando. Então isso faz parte da forma, como eu posso explicar? Faz parte das determinações do indivíduo, porque querendo ou não, todo a situação da empresa, como a empresa tá, vai afetar ele diretamente e ele também vai afetar aquela empresa. Exatamente. Né, se a gente fala de cargos de responsabilidade, né, e aí tem os critérios trabalhistas, inclusive, para saber se você tem um cargo de responsabilidade. Então, o gerente, e é um cálculo bem simples, assim, se o gerente ele ganha o dobro do salário do funcionário você pega assim, todos a folha de pagamento. Quem que é o funcionário não gestor que tem um salário mais alto? Ah, é um salário X. Se o gerente ganha 2x mais um, ele é um cargo de responsabilidade. Então é isso mesmo. Infelizmente é uma realidade. O cargo de responsabilidade significa que ele não vai precisar bater ponto, porque já se pressupõe que ele tenha responsabilidade. Ele não precisa dizer quando ele chegou e quando ele saiu da empresa, porque não importa mais. Ele está à disposição do trabalho. Então é uma realidade, mas a gente precisa pensar criticamente sobre ela, porque também não é muito saudável, né? Pensa um trabalhador desse, assim, que mesmo de folga, ele não consegue se desconectar É, da sua, das suas relações de trabalho, né? Do trabalho como trabalho remunerado naquela instituição. É muito exigente, né? parece que nesses casos, parece que ele está muito mais pela empresa do que a empresa está por ele. Então, tipo, o tempo dele é total focado na empresa. A empresa puxa mais tempo dele mesmo do que ele nas suas atividades próprias. Sim, exato. Então, são coisas que, infelizmente, são muito comuns, assim, né? De quando a gente trabalha com executivos de uma empresa, os casos relacionados à saúde mental, à saúde física também. Uma época eu trabalhei em qualidade de vida no trabalho e eu acompanhava executivos de uma empresa assim multinacional bem grande e os executivos fugiam de fazer check-up de saúde. Eles fugiam porque e quando eu conversava com alguns assim informalmente, ia lá, batia na porta para tomar um café, pô, vamos conversar, tal.
criar uma relação, eu descobria que, na verdade, eles tinham medo de que descobrissem que eles tinham alguma questão relacionada à saúde mental no check-up, mesmo que fosse por questões psicossomáticas, sabe? De repente o cara se sentia muito ansioso e ele tinha medo que algum exame do coração, que, o, que um ecodoppler, que algum exame pegasse isso. E ele não, porque assim, se descobrirem que eu tenho alguma questão de saúde emocional, pode ser que eu perca o meu cargo. E aí vai afetar o nível de vida que a minha família tem. Entende? Então, é muito complicado, assim, é bem complexo esse tecido das relações de trabalho. Então, assim, o único caminho que eu vejo é a gente pensar criticamente, né? E Sim, sacar ferramentas de como lidar com isso, porque isso não está só no nível dos executivos, está no nível do trabalhador informal, do trabalhador em chão de fábrica. Isso não é privilégio de alguns, né? Então, é legal que a gente pense nessas duas vertentes. Tanto a saúde do trabalhador, como também as formas de lidar da perspectiva da organização e do trabalho, né? Então, a gente vai tentar fazer esses dois caminhos aqui, refletir sobre essas duas vertentes. é muito difícil mesmo. Eu tinha feito um seminário semestre passado sobre saúde do trabalhador, e no meio do seminário, eu fiquei me pegando sobre isso, tipo, quando depois de ler algumas vezes, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque tem muita questão do alcoolismo, saúde mental, mas ao mesmo tempo esse trabalhador não pode simplesmente largar o emprego, porque não importando o cargo, essa renda é importante para você. E se o cargo for mais alto ainda, o caminho que você fez para chegar lá é mais importante ainda. Uhum. Aí, Sim, como você falou, tem que ter aquele pensamento crítico entre você pensar no lado da empresa, porque você está trabalhando na empresa, mas também pensar do lado do indivíduo que está na empresa. sim, exato. Então, a gente, como psicólogos organizacionais do trabalho, a gente geralmente está diante desse dilema, né? E é um pensamento complexo. Então, às vezes a gente olha para a área organizacional, o pessoal que vai fazendo os estágios já durante a decorrer da graduação, acredito que muitos de vocês, não aqueles que já vieram com essa profissão, mas aqueles que começaram, né, a psicologia e vão fazer estágios em recursos humanos, nessas áreas, assim, às vezes ela pode ser vista como uma área menor, como uma coisa, sabe, isso nem é psicologia direito. Mas se a gente olhar com a atenção que deve ser dada, é de uma alta complexidade em todas essas ações. E aí a gente tem que lidar com isso de uma maneira assim, técnica barra teórica, porque senão a gente carrega um peso também muito moral, muito pesado, né? Nossa, então eu como psicólogo do trabalho e organizacional, então, nossa, todas as minhas decisões são de vida ou morte. Não necessariamente, mas são decisões importantes. Então, eu tenho que ter instrumentos técnico-teóricos, reflexivos, críticos, para tomar as melhores decisões que aparecerem, porque isso vai ser requerido da gente, com certeza. Legal? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Peraí. Deixa eu só eu abrir aqui um documento que eu fechei, não era para eu ter fechado. Uhum. Beleza. Compartilhar aqui. O documento que eu vou compartilhar já está no SEAD virtual. Está em apresentação, plano de aulas, mas vai aparecer como Psicologia Organizacional do Trabalho, um documento em Word. Então, já está disponível lá para vocês fazerem o download e lerem também. Mas eu vou. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, senão pode ficar muito pequeno para quem estiver vendo pelo celular. Deixa eu também. Acho que é o máximo que eu consigo. Então, psicologia, eu vou ler, tá? Que eu acho que é mais viável.
Então, Psicologia Organizacional do Trabalho, docência Soy Yo, 2021, segundo semestre, né, do ano, né? A ementa, né, que coloca para a gente o que se espera dessa disciplina, né? Fundamentos da psicologia organizacional e da psicologia do trabalho, subsídios para a atuação crítica do psicólogo organizacional e do trabalho, ou seja, o que eu falei está na ementa, então faz parte aí do norte que a gente tem que caminhar. Instrumentos e técnicas, práticas adequadas à gestão de pessoas nas organizações e na relação do homem com o trabalho. Tá? Esse é o bloco, assim, a coluna que sustenta a nossa disciplina. Objetivos: compreensão e análise dos problemas contemporâneos, em confronto com os conteúdos mais recentes da psicologia organizacional e do trabalho, para determinar as perspectivas da relação homem e trabalho, homem entenda ser humano, né? E da atuação do psicólogo na gestão de pessoas, compreender os processos de adoecimento no trabalho e seus nexos com as questões psicossociais, desenvolver a percepção e habilidade de análise crítica para a tomada de decisão, bem como a capacidade de descrever e interpretar relações no contexto de trabalho, identificar, definir e formular questões no campo de atuação da psicologia do trabalho, vinculando-as à escolha de procedimentos e instrumentos de coleta e análise de dados para elaboração de proposta de intervenção, e conhecer a inserção e a prática exercida pelo psicólogo organizacional do trabalho na atualidade. Então, nos objetivos, a gente tem um olhar um pouquinho mais amplo de onde que a gente quer chegar. Então, esses são os lugares onde a gente quer chegar no final, no decorrer do semestre, né? Mas no final a gente quer querer é bom, né? Mas eu quero que nós possamos chegar a esse lugar, né? De compreensão, de desenvolvimento de uma percepção, de uma análise mais crítica e sem ignorar as questões técnicas, teóricas, mas também com essa sensibilidade do olhar que é solicitado a nós, psicólogas e psicólogos. Metodologias são as nossas aulas expositivas dialogadas, ou seja, né, eu vou expondo conteúdos, vou chamando vocês para conversa, discussão de textos e artigos científicos atualizados. Boa parte desse material já está lá no AVA, eu vou explicar para vocês por quê, e alguns exercícios em grupos no decorrer da aula. Você sabe que também a gente costuma fazer até em outras disciplinas. Legal? E aí a gente tem o conteúdo programático com o nosso cronograma. Então, hoje, dia 13, sexta-feira 13, a gente tem justamente falar sobre essas coisas, né? Apresentar a disciplina, cronogramas, nossos objetivos. Daqui a pouco eu vou falar de métodos de avaliação, quais são os nossos referenciais bibliográficos, né? Os nossos combinados aqui de como é que é mensurada a presença e tal, e outras questões que porventura existam. E aí, a partir da semana que vem, a gente já começa, de fato, com conteúdos, né? Então, primeira aula na semana que vem vai ser sobre os valores do trabalho. Então, a gente vai pensar sobre o que compõe os valores do trabalho, o que é o trabalho. Será que a noção que a gente tem de trabalho, ela é suficiente para dizer o que é trabalho? Ou será que existem outras visões sobre o que é trabalho, né? Só para uma provocação aqui, né? Tipo, a palavra trabalho, né? A gente usa trabalho de parto para a mulher gestante que vai dar à luz, trabalho de parto. A gente usa a palavra trabalho voluntário. Então, não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. A gente usa o termo trabalho escravo. Então, a palavra trabalho, ela não está necessariamente presa ou conectada com a remuneração, uma atividade remunerada. Trabalho está em outros espaços que não são só as instituições, que não são só as relações onde envolve pagamento. Então, a palavra trabalho, o sentido do trabalho, a gente precisa refletir
na aula que vem, para a gente poder falar, então, da parte do trabalho sobre a psicologia organizacional do trabalho. Aí, no dia 27/8, dia da psicóloga e do psicólogo, então teremos jornada de psicologia, então todos estaremos imersos na jornada de psicologia, e aí a gente vai falar como é que vai ser a FIDA presença e tal, mas nós vamos estar na jornada e vão ter lá discussões que já já vão estar disponíveis para a gente saber o que vai ser essa semana da psicologia. Então, no dia 27, nós não temos aula expositiva e tal, a aula vai ser a jornada da psicologia. Aí no dia 3/9, o significado do trabalho, né, continuando nessa discussão a respeito do trabalho. Dia 10/9, grupos e equipes nas organizações. Dia 17/9, identidade organizacional. Dia 24/9, mudança organizacional. 1º/10, técnicas para a gestão de mudanças nas organizações. 8/9, desenvolvimento de pessoas e organizações. 15/10, liderança e poder na organização. 22/outubro, psicodinâmica do trabalho. 29/10, motivação. 5/11, gestão de conflitos no ambiente organizacional. 12/11, cultura organizacional. 19/11, clima e cultura de confiança no trabalho. 26/11, clima organizacional. E 3/12, diagnóstico e pesquisa de clima. E aí no dia 10/12 teremos a avaliação regimental. Dia 13, dia 10/12, avaliação regimental, e do dia 13 ao 14, avaliação substitutiva, vista de provas. Tá? Ela falou, professora, não vi aqui o dia da avaliação do primeiro bimestre, tá? Então, a gente tem aqui a data certa, né? Apesar de aqui no dia 22/10 tá como o tema da psicodinâmica do trabalho, mas provavelmente a gente vai ter que dividir esse tema, talvez aqui em motivação, ou talvez trazer um pouco aqui sobre liderança e poder na organização, porque na verdade a gente já tem as datas, né? Então, no dia 5/10, a gente tem a avaliação integrada. No semestre no qual vocês estão, a avaliação integrada tem um peso de 30 pontos, né? Ou de 30% da nota de vocês. Então, já começa a ficar pesada essa integrada, e lembrando que o valor da integrada, ela se aplica a todas as disciplinas. Então, bora estudar para essa integrada aí, de pensar como é que ela acontece, para que vocês tenham um bom desempenho. A avaliação primeiro bimestre, ela tem um peso de 60%, ou 60 pontos, e entrega até o dia 22/10. Por que que ela está como entrega? O que que vai ser essa atividade? Aí eu já preciso compartilhar com vocês aqui uma questão que o professor Guilherme já conversou com a turma da noite, a gente já trocou, eu já sei mais ou menos como foi, mas que eu preciso trocar com vocês. O que que acontece, né? Essa disciplina, como todas, em tese, ela seria uma disciplina que o próprio professor, né, mesmo que em conjunto, né, os professores que vão ministrar a disciplina, com base na ementa que está aprovada, né, pelo núcleo docente, né, que isso é aquilo que aparece para o MEC, em geral a gente vai construir um plano de aula com um pouco mais de liberdade, com a proposta que a gente vem pensando, mesmo que ela seja construída em parceria, né, com o outro docente, consultando o coordenador, para a gente poder pensar juntos. Mas esse ano, nesse semestre, a universidade fez um negócio meio diferente. Diferente até para mim e para o professor Guilherme. O que acontece? A universidade, Unib, ela fez o conteúdo da disciplina. Então, não é um conteúdo que eu preparei nem que o Guilherme preparou. Na verdade, a gente vai ministrar a disciplina, né, nesses conteúdos que eu estou aqui trocando com vocês, né, nessas temáticas,
Mas as aulas lá, os textos, as coisas todas lá que vocês vão ver no SEAD Virtual, quem lançou, quem preparou foi a Unib. Como que eles fizeram? Não consultaram o Guilherme nem a mim, e tudo bem. Tipo, de novo, a gente tem que olhar criticamente, mas a instituição pode fazer as suas escolhas, né, a gestão. E provavelmente foi contratado um conteudista, né, uma pessoa que constrói conteúdos para disciplinas. Sendo assim, por que que eu estou falando isso? Porque as avaliações já estão prontas. Vocês não vão visualizar agora, mas ela já está tudo pronto. Está tudo pronto. Então, eu e o professor Guilherme não temos muito poder agora, nesse momento, para mudar nada e assim, falar, por que que a universidade está fazendo isso? Não sei, acho que é uma tentativa aí de talvez descobrir uma nova forma de oferecer alguma coisa, não sei se um futuro curso à distância dessa temática, um curso livre ou um tecnólogo, sei lá, eu não faço ideia mesmo, estou mais perdido que cachorro em dia de mudança no porquê e no como que a instituição fez. O que eu proponho para vocês, assim, é que independente do conteúdo lá dos escritos e tal, isso não muda a minha proposta, que também é a proposta do professor Guilherme com a turma da manhã, que é a gente ter um olhar crítico para esses conteúdos. E que a gente possa debater nas nossas aulas online, né, enquanto a gente estiver ainda separado aqui, e separado e ao mesmo tempo unidos através dos nossos dispositivos, dos nossos computadores, pela internet, que a gente possa refletir criticamente sobre isso. Então, para cada aula, se vocês entrarem lá no site virtual, eu vou entrar para vocês verem como é que está lá. Se vocês entram, vocês vão conseguir acessar os conteúdos das aulas. E aí vocês vão ver que já tem texto, já tem exercício, tem um monte de coisa. Eu peço que vocês usem aquele conteúdo para vocês apreenderem, né? Eu vou expor esse conteúdo também em sala, mas eu gostaria que a gente gastasse mais o nosso tempo refletindo criticamente sobre os desdobramentos dessas coisas e usando o nosso tempo para a gente pensar junto, né? Eu como professor e vocês como os alunos, trazendo, né? Não só como alunos, mas como psicólogos, informação sobre tudo. E trazendo, inclusive, a perspectiva crítica de vocês, trazendo a experiência vivida de vocês, porque muitos de vocês são trabalhadores, ou até alguns são donos de empresa, ou trabalham como gestores em empresas, ou já têm uma profissão ligada a essa temática, ou, enfim, que a gente traga essas experiências vividas junto com a reflexão crítica de vocês. Não é porque eu estou lendo um material que eu preciso acomodar ele como se fosse uma verdade absoluta. Eu posso ler e posso fazer uma leitura crítica daquilo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se eu consigo ser muito mais claro do que isso, sem colocar fogo numa instituição. Entendem? Legal? Então, meu compromisso com vocês, como psicólogo mais velho de formação, não necessariamente mais velho cronologicamente, mas acho que também é de contribuir para a formação de vocês. Não permitir que nenhum tipo de trajetória institucional atrapalhe o desenvolvimento de vocês. Na verdade, o que eu entendo é que meu papel tem que ser de um facilitador da aprendizagem e do ensino de vocês. Então, mas tem um conteúdo pronto lá. Talvez não seria exatamente o que eu gostaria o que eu daria ênfase para vocês a partir da ementa. Porém, a minha proposta é que a gente faça um limão da limonada e que a gente caminhe juntos. E eu sei que a gente vai aprender muito e que vai ser ótimo, como geralmente é quando a gente se junta aqui, seja presencial ou online aqui, para a gente ter aula. Tá bom, tudo bem. Então voltando assim, então, por que que a entrega até o dia 22/10? Porque tem duas possibilidades. Tem uma avaliação de múltipla escolha, como se fosse uma prova regimental, né? Que já está pronta
E eu e o professor Guilherme, nós estamos conversando com a coordenação e com a equipe do SEAD para ver se a gente consegue mudar, porque a gente queria fazer um trabalho diferente. Queria propor para vocês estudo de caso para vocês poderem pensar e chegar a respostas criativas e críticas de como lidar com aquilo, né? Ao invés da atividade ser uma atividade de perguntas de múltipla escolha. Só que para isso a gente precisa de dialogar com a coordenação e precisa de uma resposta. Então, provavelmente, a gente vai ter essa resposta, na melhor hipótese, semana que vem ou na semana da jornada de psicologia. Então, eu não consigo cravar para vocês se vai ser essa avaliação do primeiro bimestre uma prova de múltipla escolha ou se ela vai ser um trabalho que o professor Guilherme e eu pensamos. Então, a gente precisa que a instituição nos autorize. Em geral, qualquer outra disciplina, a gente teria liberdade de escolher, mas nessa especificamente, por ser uma proposta da Unib, então a gente não consegue mexer, a gente precisa de autorização, precisa negociar, tá bom? Mas se for um trabalho que vocês vão desenvolver e vocês vão entregar, aí não altera o nosso cronograma, vai ter aquela aula de psicodinâmica do trabalho, e aí vocês entregam até o dia 22 via SEAD virtual. Se for uma prova, uma avaliação, aí o dia 22 vira o dia da avaliação, entenderam? De toda maneira, essa é a data de entrega ou de realização da prova, tá bom? E aí tem os fóruns, como vocês sabem, né? Acho que já devem ter visto isso nas outras disciplinas, a gente vai ter 2 fóruns por bimestre. Então, o primeiro fórum, a entrega do primeiro fórum vai ser no dia 10 de setembro, que é a sexta-feira, e o fórum 2 vai ser no dia 1º de outubro. Então, a gente ainda vai ter o primeiro fórum daqui a quase um mês, né? E o segundo fórum daqui a quase 2 meses. Então, tá longe, mas vocês já sabem como funciona o fórum, vocês já fizeram muitas vezes, não preciso explicar. Cada um deles vale 5 pontos ou 5% da nota. Recomendo que vocês façam, mesmo que é uma pontuação menor, porque às vezes é a pontuação que dá aquela salvada no final do semestre e que vocês, né, não vão ficar pedindo, oi, professor, arredonda, tal. Não, não tem como arredondar. Não tem. Então, façam os fóruns. A única coisa que eu sugiro é que, assim, evitem, assim, como é que eu posso dizer isso sem ser muito direto? Sendo direto, evitem plágios. Porque não estou dizendo que isso aconteceu na turma de vocês, eu não me lembro, eu acho que não aconteceu de jeito nenhum. Mas volta e meia, em outras turmas, em outros momentos, acontecem assim, o famoso copiar e colar, seja do coleguinha que fez o comentário acima, ou seja da internet. Assim, você quer usar um autor? Usa, mas dá o crédito pro cara, faz a citação. Segundo fulana, Beltrana, né, o sobrenome, o ano, tal, 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 tal. Escreve com suas próprias palavras. Isso não é demérito, mas eu tenho as minhas próprias ideias. Tudo bem, é um fórum, então coloca. Segundo, compreendo dessa forma, mas de onde você tirou isso? Através das aulas, através das reflexões. Entende? Escreva com suas próprias palavras ou faça a citação indireta do autor ou da autora que você está usando, mas não copie e cola, isso é ruim. Se eu ver plágio, não tive a nota, mas eu fiz o fórum, aí eu vou ter lá o print de onde você tirou, copiou e colou, entendeu? Isso é chato, é ruim, eu não gosto. Então, eu sei que vocês não precisavam ouvir isso, talvez, mas eu preciso falar como professor, vocês entendem? Mas eu sei que isso não aconteceu com nenhum de vocês e tá tudo certo. Pelo menos não na minha aula e eu acredito que em nenhuma outra. Mas é importante falar isso. E aí no segundo bimestre, a gente vai ter mesma coisa, fórum valendo 10 pontos, aí o fórum 3 ou o primeiro fórum do segundo bimestre, vai ser no dia 29 de outubro, a entrega, e o fórum 4 vai ser no dia 19 do 11, já na segunda quinzena de novembro.
Aí a avaliação do segundo, avaliação regimental, que é essa terceira aqui, né? Ela é aquela que vocês têm feito sempre, então tem 6 perguntas de múltipla escolha, vocês têm 1 hora para fazer no dia da disciplina, pode fazer em qualquer horário, pelo menos para mim, qualquer horário. Abriu lá o CEAD virtual, acho que é das 7 às 22 em geral. Abriu no horário que você sabe que você tem uma internet boa, que você está tranquila, que está tranquilo. Faz lá a prova, numa boa, e é isso daí. E aí tem a avaliação que ele está colocando aqui como um segundo bimestre, o texto, que na verdade é a avaliação dissertativa, né? Que aí é a parte que tem lá, é uma outra coisa que a gente está conversando a gente vai mandar o e-mail ainda, está elaborando, mas estamos conversando informalmente, né, verbalmente com o Gustavo, e vamos formalizar para o SED virtual, porque a gente quer que sejam perguntas que a gente pensou, mas já tem um conteúdo pronto também que a gente não achou que é o ideal, tá? Não, se a gente pudesse mudar, seria mais interessante. Mas, seja as perguntas que nós vamos elaborar para vocês, ou as perguntas que estão em sistema, que vocês ainda não conseguem ver, mas que vão ser liberadas em tempo, a entrega da dissertativa é no dia 26/11. E a avaliação regimental vai ser na semana de provas, na sexta-feira, e aí vocês podem fazer a prova nesse esquema que a gente estava falando, né? Nessa 1 hora e tal. Que mais? É isso. E aí vem as bibliografias, né? A bibliografia básica, né? É muito difícil a gente falar de organizacional, trabalho, né, na área da psicologia e não passar pelo Chiavenato, que também é um nome bem conhecido para quem faz os cursos de administração de RH. Então, assim, o Chiavenato sempre muito presente aí, então porque é uma referência bem importante, então faz parte da bibliografia básica. Outra é o Trachtenberg, que é a complexidade nas organizações, futuros desafios para o psicólogo frente à reestruturação competitiva, e Zanelli, que também é um outro autor que é importante, sempre muito presente, que é Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Os livros são mais antigos, mas a forma como eles abordam os assuntos ainda é bastante válida, tá? E aí tem os outros textos e artigos aqui, Manual e Treinamento e Desenvolvimento, Gestão e Estratégias. Aí a gente tem esse outro aqui, Treinamento, Desenvolvimento, Educação, Organizações de Trabalho, Fundamentos para a Gestão de Pessoas, Administração e Recursos Humanos, Operacional e Estratégico, Fundamentos da Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia das Organizações, tá? Embora essa bibliografia, que eu acho que até a bibliografia que o professor Guilherme usava, ela está presente aqui, a gente tem outras bibliografias que já estão lá no trabalho, no SEAD virtual, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou acessar para vocês verem aqui como é que fica a carinha do SEAD virtual, mas vocês já entraram, né? Vocês já sabem como que é. Deixa eu pegar aqui. Tá. Eu vou compartilhar aqui. Cadê? Cadê? Inventar. Maria. Tá, essa é a visualização que eu como professor tenho, né? Vocês não conseguem ver isso ainda, mas eu vou entrar na aula 3, que basicamente vai ser a primeira nossa, né? Então, quando vocês clicarem nesse link de unidade de aprendizagem, né, valores do trabalho,
automaticamente ele vai pedir para abrir uma nova janela. Aí deixa eu abrir a nova janela. Peraí. Ele abriu a janela do Saga. Deixa eu acessar conteúdo. Beleza. Aí deixa eu parar aqui a transmissão dessa janela. Tá. Paro essa. Aí eu vou abrir o conteúdo que foi o conteúdo que a universidade compartilhou. Não é bonitinho ver o Robson dormindo? Dorme tão sereno. Mano, não tô acreditando, tá sendo gravado. Tá. É o trabalho. Que foi isso? Nossa, isso foi bem legal. O Robson até acordou. Ai, ai. Vamos tentar compartilhar de novo. O pior que eu pensei que foi meu celular agora. Eu falei, nossa, que porra tá acontecendo? Mano, eu levei um susto. Nossa, que susto! Foi pra te dar bom dia. Nossa, acordei. Acordou, né, Robson? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, achei a guia. Compartilhei a guia errada, foi mal, galera. Então, o lance é o seguinte: quando vocês clicarem naquela aba lá no sede virtual de unidade de valores no trabalho, ele vai abrir o Saga, né, esse sistema, e vai abrir aqui essa página. Então, quando vocês abrirem essa página, então ela vai ter apresenta quase como se fosse realmente muito parecido com algo de um ensino à distância, mas vamos usar essa ferramenta criticamente e ao nosso favor, tá bom? Então, se vocês olharem aqui, vai ter desafio, conteúdo do livro. Então, se vocês clicarem, aí vai ter esse livro aqui da Siqueira, da Artimédia, um bom livro até, Medidas do Comportamento Organizacional, Ferramentas de Diagnóstico e de Gestão. E aí dentro dele, acho que, deixa eu ver se vai abrir para vocês aqui, acho que está abrindo. Aí vai abrir o PDF justamente nesse texto da Porto e do Tamayo, falando sobre valores do trabalho, tá? Sim, o que eu sugiro para vocês, né? Vocês podem estudar todos os textos com antecedência e tudo mais. O que eu digo é, façam como eu acredito que tem que ser feito todo o nosso processo de formação no ensino superior, criticamente, né? A ideia não é que a gente engula, como dizem, né, goela abaixo tudo que nos apresentam. A ideia é que a gente olhe os conteúdos, a gente busque aprender de melhor e que nas aulas a gente possa trazer a discussão do nosso aprendizado e ver se esse conhecimento ele se comprova a partir da experiência de vida, né? De situações práticas, de situações reais. Então, a reflexão vai muito nesse caminho. Aí a gente também tem aqui exercícios, saiba mais. Então, é muito um modelo de sistema que a gente encontra em outras universidades, aqui eu não vou citar o nome, tipo Anhanguera e... Opa, foi mal, falei. Que já tem esse conteúdo. A lógica aqui é o que eles chamam de sala de aula invertida. Não sei se vocês já ouviram esse nome, mas esse nome de sala de aula invertida basicamente você tem conteúdos antes da aula
pré-aula e pós-aula, e a aula, na verdade, surge como um momento de tirar dúvidas, de lapidar coisas que foram aprendidas no pré-aula, no pós-aula. Então, a sala de aula vira um lugar de um fórum de E aí, boa discussão. noite. Eu vou querer uma. Tá certo aí, beleza? Beleza, tá certinho. Pode ficar com troco. Deus te Ô, abençoe. Adriano, Oi, Éder, pode falar. essa formação do EAD virtual aí que você está mostrando para a gente, eu acho bem interessante. Ela vai ser uma modificação só que você vai implantar ou vai ser para todas as matérias? Olha, eu espero que seja para, por enquanto, né, então, em forma de teste não vocês sendo cobaias, pelo amor de Deus, mas em testes em termos do sistema para a psicologia organizacional e do trabalho, Ah, tá. tá? Uhum. Eu não sei se isso vai se estender, como eu falei para vocês, eu tô meio cachorro que caiu de mudança, assim, porque não foi compartilhado e até culturalmente faz sentido que é coerente, não estou dizendo que é certo, mas é coerente, assim, tipo, nós somos professores, então não vai ser compartilhado para nós, assim, decisões estratégicas ou táticas do que a universidade está pensando. O que eu posso fazer é especular, né? Especular no sentido de Sim. ficar aqui, né, fermentando o que pode ser isso. Mas, para mim, claramente é uma estrutura de ensino à distância que trabalha com a lógica de sala de aula invertida, que eu já vi, já dei aula nesse esquema em outras universidades, né? Entendi. Então, acho que pode ser bom, mas não sei ainda. Eu acho que a gente tem que experimentar, mas sem corromper o nosso espaço de aula online. Ou seja, a gente, independente do conteúdo, eu vou conversar com vocês criticamente. E a partir da aula que vem, eu vou dar aula, mas se eu achar que tem algum assunto, falar, ó, na verdade, o livro fala isso, mas pensando também o que diz autor XYZ, tem outras formas de lidar com isso. Entende o que eu estou falando? A minha aula vai ser no intuito de enriquecer vocês. Qual conteúdo que vai ser cobrado em termos de provas? Pensando que essas provas já estão prontas, também já estão prontas, tudo pronto. Vai ser o conteúdo que está aqui nesses livros que aparecem para vocês, tá? Agora, é, o que eu, como professor, espero, e aí não é uma coisa que eu vou avaliar em termos de nota, mas que eu acho que é uma contribuição que eu posso fazer para a formação de vocês, é a gente pensar criticamente o assunto, partindo do material que está disponível, mas pensando criticamente, assim, tipo, é assim que funciona, é dessa maneira? Porque, veja, as biografias, elas não são assim, tipo, o cara escreveu em 2021. As relações de trabalho já estão modificadas. Já estão modificadas. Quantas pessoas que não estão trabalhando à distância? Eu, agora, nesse exato momento, dando aula para vocês, eu estou trabalhando à distância. Pense as relações de trabalho do psicólogo com seus pacientes. Muitos atendimentos estão acontecendo online. Quantos comércios que fecharam, né? Em termos projetivos, quantas profissões que vão deixar de, aliás, ocupações vão deixar de existir, porque as relações de trabalho estão mudando. Então, tem muita coisa que a gente vai ver que a gente precisa atualizar com o contexto que a gente está vivendo, e não tem livro escrito ainda sobre, claro, você já encontra livros sobre a vida pós-pandêmica, né? Mas eu acho que tem muita coisa que às vezes é aproveitar para fazer um cascalho aí, tipo, olha, tenho aqui, ó, o trabalho na vida pós-pandemia. Eu acho que tem muita coisa que ainda precisa de pesquisa, de experiência vivida, então eu acho que a gente precisa dialogar a esse respeito, tá? A gente precisa entender a partir do material que está posto para nós, tá? Basicamente é isso. Eu vi que o Alan Matos saiu, né? O Alan é diretor acadêmico e acho que ficou clara a minha posição aqui a esse respeito, né?
Pode ser que o professor de vocês mude aí no decorrer do semestre, né? Mas fazer o quê, né? Não, eu não tenho muito o que fazer. Acho que eu preciso ser bem ético com vocês. E o aspecto ético é de que eu preciso refletir criticamente sobre essas questões. Não importa a origem do material. É, Isso é um aspecto ético da psicologia. Nós psicólogos precisamos pensar criticamente as instituições e as relações de poder. Isso está no nosso código de ética. Então a gente precisa pensar os conteúdos que chegam para a gente de forma ética, tá? E isso serve para qualquer conteúdo. Vocês podem estar lendo o Medidas do Comportamento Organizacional, é, da... Qual é o nome dessa filha de Deus aqui? Da Siqueira, que é organizadora do livro, uma editora muito boa, que é a Artimed. Vocês podem estar lendo Freud, pode estar lendo Skinner, pode estar lendo Russell, não importa. A gente precisa ler criticamente qualquer conteúdo, a gente precisa pensar o mundo criticamente, porque senão a gente não consegue achar formas de intervir, entendem? Então, um pouco essa proposta que eu tenho para vocês, esse vai ser o caminho aí da nossa disciplina, tá? Parar de compartilhar aqui. Basicamente é isso. Então, a aula que vem a gente vai falar sobre valores do trabalho, que eu vou disponibilizar para vocês. A aula 1, quando ela fala lá de pesquisa e tal, é importante que vocês leiam, mas como a gente faz na aula 1, a gente discutir aí o nosso contrato pedagógico, tá? Presença, como é que a gente mede? Presença online. Então, o fórum dá nota, nesse semestre o fórum é para nota, e a presença de vocês é aferida sim. Então, estou vendo o nominho de vocês, eu dou um belo de um print, que eu acabei de dar, e aí eu dou presença para vocês, para quem estiver presente na aula. Tá bom? Basicamente é isso, né? E a minha proposta é que a gente siga junto nesses assuntos, nesse esforço crítico e reflexivo. Horário das aulas, Mailana. A minha ideia é que a gente comece às 7h10 até às 9 da noite, né? É claro que volta e meia pode acontecer, da gente ficar até 9h10, 9h15, mas não mais que 2 horas de aula. Está mais que provado que assim, a gente pode ficar mais do que esse tempo. Muitas das aulas que eu dei para vocês foram quase de 3 horas, 2 horas e meia. Mas eu acho que para esse conteúdo aqui, pensando nessa proposta de aula, né, uma aula mais, talvez não tão expositiva, mas mais reflexiva, pensando que vocês vão entrar em contato com esses conteúdos antes da aula, então acho que 2 horas de aula tá bem suficiente, tá bom? Mas é lógico, se precisar, se eu achar que a gente precisa ficar mais, eu vou avisando, a gente fica, não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que o horário cravado é das 7h10 às 9 da noite. Que mais? Mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre como é que a gente vai caminhar na disciplina nesse semestre? Alguma observação que vocês queiram fazer? É só estranho que toda aula que a gente tem com você é sexta-feira. Em todo semestre que a gente teve. Cara, minha esposa acha a mesma coisa. Minha esposa acha a mesma coisa. Ela fala assim, meu Deus, mas toda sexta-feira você já não é mais novo nessa instituição. Você ser o novato que dá aula na sexta-feira à noite. Então, é uma dúvida aí, Robson, né? E assim, sexta-feira, inclusive nas sextas-feiras 13, tá? Então, é isso daí, né, cara? Pô, toda aula na sexta-feira. Não sei te responder essa daí, também tenho essa dúvida, mas... que mais? Só isso? Tranquilo? Deixa eu ver. Acho que mais Adriano, desculpa, eu me Pode distraí falar. um pouco. E aquele ambiente que você estava compartilhando por último, a gente não tem acesso, né, àquele ambiente. Tem. É o Saga.
Quando vocês clicarem no link, ele automaticamente vai abrir essa outra janela. É que estava mais acostumada com a Fenô às sextas-feiras, né, Emily? Então, né, mas... Tem que clicar. Desculpa, Adriana, eu fiquei bem confusa. Ó, não, eu mostro para você de novo. Peraí, Joelton, que a gente já fala. Não, ou pode falar, Joelton, vamos remir o tempo. Pode falar enquanto eu mostro aqui para vocês. Pode ser? Pode, eu tava com problemas aqui no meu computador, aí se estiver ruim, vocês me avisam. Tá dando para escutar, né? Sim. Então, recapitulando ontem uma fala de uma amiga nossa aqui, da Jaqueline, que eu também faço delas as minhas palavras de ontem, sobre a sua aula de Fenô, que também mexeu comigo positivamente. Ela, me abriram alguns desejos que eu não conhecia nada, né? Então, isso para mim foi bem salutar. Agora, já usando o lado crítico, que eu acho que quanto mais a gente, usar o lado crítico é engraçado, que quanto mais você usa para alguma coisa, ao mesmo tempo você alimenta para usar para as demais. Sim. Você começa a alimentar esse seu pensar crítico, né? E já pensando nisso, nessa questão de você ser o nosso professor novamente, tem o lado negativo, sim, porque quanto mais professores a gente conhece, cada um tem um tipo de ensinar, cada um tem as suas particularidades, e isso agrega muito, pelo menos para mim, né? Mas também conhecendo já o seu conhecimento e a sua vontade de ensinar para a gente, não querendo aqui puxar o saco, mas a gente sabe que você é uma pessoa séria, que vai fazer de tudo para passar esse conteúdo da melhor maneira para a gente. Então, ia ser ruim se a gente pegasse um professor que a gente sabia que, opa, esse cara, ai meu Deus, esse cara... E a gente sabe que às vezes tem aquele que não é 100% ou deve alguma coisa, né? Então, mas já aproveitando esse momento desse olhar crítico, eu queria deixar essa minha visão. Acho que seria legal um outro professor, para a gente até conhecer, mas como é você, também tem esse lado, opa, a gente sabe que vai vir desafios e coisas boas, tendo a aula de Fenô como parâmetro, como referência. Não, e pensa que teve gente que tem ainda outra referência, que eu acho que foi uma disciplina que você foi... eu não fui, isso. Você foi, como fala? Dispensado, que é a de concepção do pensamento filosófico. Aristóteles, Platão, a caverna, né? A caverna, né? O pensamento... Dando um tostão aqui de reflexão sobre o trabalho, né? Pegando essa linha filosófica, dá para pensar duas coisas, Joelton. Bom, agradeço pelas palavras, agradeço pelo registro aqui, né? Se o professor Alan entrar de novo, assim, nossa, né? Então, esse professor é bom mesmo, então... então, não vou riscar ele do meu caderninho. Mas, brincadeira à parte, me ocorreu duas coisas, né? Quando a gente fala de saúde do trabalhador, tem um caminho fenomenológico dentro do pensamento do trabalho, né? E eu entendo o que você está falando, né? Quanto mais professores diferentes, eu me obrigo a conhecer perspectivas diferentes, porque o próprio professor vai ser um desafio, né? O professor vem com um temperamento diferente, com uma visão diferente. Eu acho que por isso que no começo eu quis cravar, assim, não para me fazer valer de autoridade ou de alguma coisa, porque eu não acho que eu sou mais ou menos que ninguém, mas dizer pelo menos assim, olha, eu tenho experiência vivida com essa disciplina e tenho experiência vivida como profissional, né? Embora vocês me conheceram o lado filosófico, o lado da abordagem mais reflexiva. Mas, se a gente for pensar talvez um pouquinho mais fora da caixa, a própria filosofia é onde deu origem ao pensamento crítico, né? Porque quando a gente pensa naquela relação entre
os mitos, as falas das lendas que vão dando origem ao mundo e o fim das coisas e o porquê das coisas. E quando o homem pensa, o ser humano pensa, poxa, os deuses, a sabedoria pode morar com os deuses, mas eu tenho capacidades para entender esse mundo que está diante de mim, né? E basicamente as relações que permitiram a filosofia acontecer, em parte, claro, tem um lado bem ruim, para dizer o mínimo, mas tem um lado construtivo, porque essas relações de pensar criticamente vieram da experiência muitas vezes do comércio. Então, das navegações que a Grécia fazia para os países da Ásia Menor, para o litoral africano, para o Egito. Então, esse compartilhamento de experiências, mas experiências com fins de trabalho, pensando o comércio como uma atividade remunerada, elas permitiram que surgisse o contexto, claro, o contexto da moeda, o contexto de observar culturas diferentes, mas tudo isso por meio de um objetivo de trabalho, de subsistência. Então, isso permitiu que houvesse um contexto para o surgimento desse pensamento crítico, né? É, acho que uma outra coisa que me ocorreu também, né? Na verdade são três, eu falei duas, mas são três porque surgiu uma outra aqui. Uma outra coisa é quando a gente pensa também a questão de uma visão crítica a respeito do trabalho, né? E ela já existia lá na antiguidade, na Grécia Antiga, né? Porque a real, que esse é o lado mais obscuro, mas acho que é importante a gente trazer luz, mas Aristóteles, Platão, Sócrates, esses caras nunca conheceram uma enxada, uma pá, esses caras não conheceram arado. Eles não conheceram por quê, professor? Não estou entendendo, porque eles não existia na época deles? Não, eles não conheceram de eles nunca carpinaram, eles nunca plantaram nada, eles nunca... Por que que eu estou dizendo isso? Porque o trabalho no sistema grego, ele não era algo visto, o trabalho braçal, ele não era visto como algo digno. Então isso era dado aos estrangeiros e aos escravos. Porque o homem livre, o cidadão grego, que em geral era homem, homens de idade adulta, né? Ou seja, não eram mulheres, não eram estrangeiros, não eram escravos, não eram crianças. Então, a filosofia ela já tinha uma estrutura que, se a gente pensar criticamente, é uma estrutura muito machista. Mas o trabalho, esse braçal, esse que muitos de nós fazemos, que a gente faz, inclusive, sem remuneração na nossa própria casa, fazer a nossa própria comida, lavar a nossa roupa, tirar o cocô do cachorro, né? Tirar a areia do cocô do gato, dirigir um carro de aplicativo, né? A gente pode também questionar essa situação de trabalho, mas a gente pode falar que esse trabalho de servir as outras pessoas de maneira mais física, usando o corpo, não era é, não era uma coisa já não é uma coisa bem vista, não era uma coisa bem vista entre os gregos. Então isso era dado aos escravos. E aí vem uma noção de negócio barra ócio. Não sei se vocês sabem a origem da palavra, né? Mas tem essa coisa do ócio criativo, ócio como um descanso, que isso era reservado a quem? Aos pensadores, ao cidadão, entende? Aquele que tinha acesso e voz no Senado, na democracia grega. Mas a quem era reservado o negócio? Porque o que é um negócio? É justamente o que a palavra está dizendo, é o negar o ócio. Quando eu comercializo a minha força de trabalho, eu estou fazendo um negócio, eu estou negando o ócio. E o ócio tem muito a ver de voltar ao tempo
e, e as energias vitais, como a cognição e tudo mais, como para si mesmo, para sua construção. Aí a gente tem que fazer uma avaliação aqui, né? A gente, como alunos de graduação de uma universidade privada, a gente é atravessado pelo ócio e pelo negócio. Então, eu estou aqui, respondendo até você, Rafael, eu estou aqui como negócio. Então, eu trabalho. Quando eu falo que eu vou ficar aqui até as 9 da noite, não mais que 9h10, é por uma questão de negócio, porque são as horas que a universidade me paga. Porque não deve ser segredo para ninguém. Então, é negócio. Então, não se preocupe. Se eu fico até um determinado horário, aí é uma questão voluntária minha, e aí fica quem quiser. Entende? Aqui é um canal, uma conexão que eu estou usando minha internet, estou usando o meu tempo, vocês também é de vocês, então quem quiser ficar, fica, ninguém é obrigado a ficar. Agora, o meu compromisso com vocês nessa disciplina, neste semestre, que é Psicologia Organizacional e do Trabalho, é de ficar com vocês até as 9 horas da noite, então mais 11 minutos, tá bom? Mas ninguém está preso aqui, vocês podem sair todos, eu vou continuar falando sozinho, eu tenho esse dom. Me dá um copinho de água e uma pastilha, eu fico falando durante 36 horas sem parar. Eu já fiz o teste. Se eu tinha feito uso de drogas, ou vocês nunca saberão, mas eu acho que eu estava purinho. Então, mas ao mesmo tempo, colegas, o que eu quero deixar registrado para vocês? Que eu tento transformar o dar aulas em ócio. Por mais que seja fonte de renda, e é um dos meus trabalhos, não é a minha fonte de renda principal, de longe não é, não estou desfazendo, mas só uma realidade, o dar aulas é fonte de ócio para mim. Quando eu converso com vocês, eu aprendo também, eu me enriqueço, eu sou obrigado a dialogar com a alteridade, então com o outro que são vocês. Então eu não posso, tem coisas para mim que são muito tranquilas, já estão mais que explicadas, eu não preciso me convencer de algumas coisas. Mas quando eu estou diante de vocês, e até por um compromisso ético, de recebê-los como meus colegas mais jovens de profissão, eu preciso fazer um esforço em termos de ócio. Embora o meu contexto é de negócio, e é um contexto de negócio para vocês também, porque não é o tempo necessariamente de vocês de recreação, é um tempo que vai ser avaliado. Se vocês não tiverem bons resultados, vocês vão poder ter que repetir, fazer uma DP dessa disciplina, entende? Então, a minha proposta é que a gente possa, num exercício crítico, Joelton, colegas, transformar esse nosso espaço num espaço também de ócio. Ou seja, que vocês tenham prazer de aprender esse assunto, de repensar criticamente. Porque, veja, trabalho, e a gente vai ver isso a partir da próxima aula, trabalho é muito mais amplo do que trabalho remunerado. E as organizações e instituições estão na base de todas as nossas associações coletivas. Não ache assim, porque eu sou anarquista, eu sou contra as instituições, para mim não deveria. Cara, a instituição é a base de qualquer tipo de associação coletiva. Se a gente pensa na junção de duas pessoas, a gente já está falando de uma família que não é unipessoal. Já se trata a gente já pode falar de uma estrutura mais primitiva, mas de uma estrutura institucional. E qualquer uma dessas estruturas envolve a necessidade de trabalho. E trabalho, a gente vai ter que repensar o que é trabalho, inclusive trabalho no sentido como atividade geradora da subsistência, não só gerando renda, gerando qualquer necessidade, mas a atividade como o movimento de estar vivo. Quem está vivo trabalha.
porque a gente precisa repensar a questão do trabalho para muito mais ampla do que o ambiente organizacional ou da psicologia do trabalho. Até porque as formas de trabalho estão mudando, profissões vão deixar de existir, ocupações vão deixar de existir. Já vou cantar uma bola para vocês sem querer, porque eu não sou, eu não sou futurólogo, né? E é uma atividade que existe, né? Que são as pessoas, tem o arqueólogo, tem o historiador, e tem aquelas pessoas que são os futurólogos, né? Ou tem alguns que se chamam de futuristas, né? Que são as pessoas que vão pensar o futuro, os desdobramentos lógicos para onde a gente vai caminhar. Mas pensando logicamente, a gente vai ter um nível de pessoas sem emprego muito grande. Então a gente tem um desafio de como pensar o trabalho numa, num contexto em que o trabalho não é mais visto como uma profissão que você aprende, geralmente nas universidades, pensando uma profissão de ensino superior, mas tem outras que não necessariamente, né? Você pode fazer num esquema de aprendiz, num nível mais técnico, tecnólogo. Mas quando a gente fala de uma profissão, esse sentido também vai cair. Tem um livro do menino, como chama ele? O escritor israelense, Yuval Harari. Já comentei com vocês desse livro. Tem muita gente que critica esse livro, mas ele faz umas provocações muito importantes e ele é bem visto, esse livro, por muitas pessoas, tipo Bill Gates, Obama e muita gente importante no cenário geopolítico, mas não é à toa. E uma das previsões que ele faz, ele diz o seguinte, que o livro chama 21 lições para o século XXI. Então, nesse livro, 21 capítulos, uma deles vai falar muito sobre trabalho. Ele vai falar assim, olha, até 2050, é muito provável que a gente tenha que mudar, muitas pessoas vão ter que mudar de profissão 5, 10 vezes no decorrer da vida, porque as suas profissões vão deixar de existir. Ah, eu era motorista de aplicativo, aí surgem os carros autônomos. Ah, porque trabalhava, posso até questionar se isso é um trabalho ou não. É um trabalho, mas posso questionar se é um trabalho sucateado, com pouco suporte, mas é trabalho. Não, eu era entregador. Daqui a pouco a gente está falando de entregas via drones, entende? A gente tem profissões que surgem, eu sou influenciador digital. Daqui a pouco não vai mais precisar do influenciador digital, porque os algoritmos já vão dar conta de fazer chegar a você cada vez mais aquilo que você precisa na hora que você precisa. Então a gente vai ter muitas profissões ou ocupações que vão surgir e vão acabar, vão surgir e vão acabar. E aí as pessoas vão ter que trocar de profissões. A boa notícia para vocês que são psicólogas e psicólogos, que dada o cenário nada amistoso em termos de saúde mental, é que nós vamos ser, infelizmente, cada vez mais necessários. Mas mesmo nós vamos precisar repensar a nossa profissão várias vezes, mesmo que você não mude de profissão. Falando aqui, olho no peixe, olho no gato, tá? Eu estou controlando o horário, então, minha função como professor. Mas, obrigado aí, Rafael, pela sua contribuição. Todo mundo pode falar e deve falar o que precisa falar e tá tudo certo. Mas a gente teve que repensar o nosso trabalho. Por exemplo, vocês ainda não estão atuando profissionalmente, porque vocês estão ainda no trajeto da graduação. Mas para quem já está graduado, você tinha essa coisa de, eu vou atender na clínica, aí todo o trabalho é construído para um setting da clínica, então tem abordagens e propostas onde você vai pensar até o quadro, a iluminação, a localização, onde é que você coloca a sua poltrona, como é que fulano faz, e você vai construir um set.
E aí vem a pandemia, se interrompe os atendimentos presenciais, inclusive sugeridos, né, pelo próprio Conselho Federal de Psicologia Regional, dizendo, olha, vamos evitar um nível de contaminação. E há uma abertura, sim, monstruosa para os atendimentos online. Então a gente tem uma ruptura, e aí você começa a quê? Surgir empresas. Então surgem empresas como Zen Club, Psicologia Viva, que elas já existiam, mas elas têm um tamanho absurdo. A Vitude. E aí a gente começa, na nossa profissão da psicologia, a correr o risco de um fenômeno chamado uberização, que muito provavelmente vai atingir todas as profissões. E isso, mesmo que a nossa profissão se mantenha, e provavelmente ela vai se manter, mas vai pedir da gente se renovar, repensar. Então essa coisa de que existia para os psicólogos até da minha geração, de fazer de um jeito e faz há 30 anos com aquela mesma metodologia e tal, naquele setting, naquela mesma casa, naquele espaço, cara, as coisas vão mudar e vai pedir de vocês essa atualização. E aí que mora a necessidade de um pensamento crítico, né? E onde a gente recorre nesse pensamento crítico? A gente tem muitas fontes. A gente, quando fala de filosofia, por exemplo, ela é um caminho para refletir a respeito das relações de trabalho, né? Quando a gente fala das próprias teorias psicológicas, sejam elas psicodinâmicas, fenomenológicas, comportamentais, também são um lugar para a gente pensar criticamente o trabalho, né? E aí, basicamente, é isso que eu queria trocar com vocês, né? No dia de hoje, falei bastante, né? Ouvi um pouco o que vocês quiseram compartilhar, mas a ideia é que semana que vem a gente fala sobre os valores do trabalho. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, provavelmente na segunda-feira, e aí vocês podem ler o conteúdo e trazer as questões para a aula. Lógico que eu vou fazer uma exposição um pouco mais breve, mas eu queria também ouvir vocês, o que vocês estão lendo, entendendo e pensando criticamente as experiências que vocês já tiveram. Tá bom? Bom, então vocês estão dispensados, mas evidentemente que quem quiser ficar mais uns 5, 10 minutinhos aí para tirar dúvidas, pode ficar, tá bom? A aula vai continuar a ser gravada até o final. Um abraço para quem vai e vamos lá, para quem fica. Aline, levantou a mãozinha. Não, Adriano, não ficou claro para mim, né, aquela plataforma. Se você pudesse me explicar. Claro, eu vou fazer agora isso, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Pode falar, Joelton, enquanto eu vou abrindo aqui. Aquela hora eu fui falando também. Então, o seu exemplo do Uber, professor, para mim foi perfeito, porque o próprio motorista de Uber no futuro não vai existir, né? Um dos exemplos que a gente está tendo cada vez mais perto da gente, os carros automáticos, os Teslas aí da vida, né? Uhum. E essas mudanças, elas ocorrem e, por exemplo, o meu trabalho, eu chego, até para vocês entenderem, eu chego numa área, o pessoal me chama, eu entendo o trabalho que aquela área faz, eu proponho soluções de melhorias para fazer diferente, com menos tempo, às vezes melhorar até a qualidade, e aí a gente coloca isso para rodar. O que acontece depois de uns 6, 7, 8 meses? O que vocês acham? Uma galera mandando embora. Então, às vezes, quando eu chego numa área, o pessoal já meio que já olha meio que de lado. Ixi, já vem corte aí no futuro. E é essa questão, né, que a gente tem meio que hoje, ainda, né, a gente usa a tecnologia para melhorar os processos, mas não a favor de uma questão da humanidade como humanidade mesmo, como um todo, né? E cada vez mais, isso que você falou é verdade mesmo. A gente vai ter um nível de desemprego gigante, assustador. Sim. Até a gente mudar uma chave, dar um clique e começar a pensar essas questões de um modo diferente, que eu ainda não sei como ainda,
mas Sim. esse clique em algum momento vai ter que acontecer. Sim, acho que boa parte disso, acho que a gente precisa captar mais informações. Acho que o que a gente pode fazer é trocar aqui, lógico, tem a bibliografia básica, tem o conteúdo de livro que está disponibilizado aí, né, que está aparecendo aí na tela de vocês. Eu não sei se você viu onde eu cliquei, Aline, ou você quer que eu faça de novo o circuito aqui? Ai, Adriano, desculpa, eu não vi, porque eu reconheci a tela que você estava. Ó, vou de novo, mas enquanto eu faço, É no portal mesmo, né? né, eu vou fazer de novo aqui, é porque eu tenho que acabar, porque eu vou explicar, mas ele abre uma janela a mais, e aí em termos de compartilhamento aqui do Google Meets, eu não consigo acompanhar, a não ser que eu compartilhe a minha tela inteira, eu acho que pode ser, peraí, acho melhor, que aí fica mais fácil. Ó, acho que daqui a pouco vocês estão vendo a minha tela aí, estão vendo, né? Sim. Lololó, olha que da hora. Então, beleza. Então, essa visualização não é a de vocês, é a minha visualização, mas no final das contas, vai dar na mesma. Então, tem lá a terceira semana, eu vou ter que mudar essas datas aqui, porque não vai ser assim que vai funcionar, vai funcionar na ordem lá do plano de aulas que está disponível, e aí a aula seguinte é essa aula aqui, Aline, colegas, valores do trabalho. Então tem esse link. Aí você vai lá, unidade, tá vendo? Tem aqui lá, semana 23, aí apague professor, porque eu ainda não lancei o conteúdo. Mas aí você vai clicar aqui no link, unidade de aprendizagem, valores do trabalho. Aí ele vai abrir essa outra página. Sua atividade foi aberta em uma nova janela. Abrir nova janela. Aí você clica, abrir nova janela. Quando ele abrir nova janela, ele vai abrir esse sisteminha aqui chamado Saga. E aí você fala, puta, onde é que eu vou clicar? Para mim, ele abre o Saga. Eu acho que para vocês vai abrir diretamente o conteúdo, mas tudo bem. Aí, se abrir essa tela, se não abrir já direto, vocês clicam aqui em acessar conteúdo. E aí ele vai abrir aonde precisa, que é esse conteúdo aqui. Para cada aula vai ter todo esse esquema aqui, vai ter a apresentação, vai ter desafio com perguntas e respostas para vocês testarem conhecimento, vai ter esse infográfico aqui com temáticas, aí vocês vão poder clicar para, como se fosse quase um slide, né? Um slide para marcar temas aqui que são importantes, né? Aspectos fundamentais, né? E o mais importante para mim aqui é a questão do conteúdo do livro, porque quando você clica, ele abre aqui essa capinha do livro. Você clica na capinha, aí a tela já vai abrir o PDF direto no capítulo com essa temática, valores do trabalho. Tá? É um caminho um pouco mais extenso, mas ele é razoavelmente intuitivo. Então você vai clicar lá na unidade, ele vai abrir em outra janela, abre outra janela, acessar conteúdo, pronto. Aí ele acessa aqui e aí você consegue acessar os conteúdos da aula. Tá, e esses campinhos todos a gente precisa cumprir alguma coisa dentro ou não? Ou a leitura em si? É assim, é legal que vocês façam, porque eles funcionam, principalmente esse aqui, esse desafio e exercícios, eles funcionam aí como conteúdos que poderão cair nas avaliações que já foram preparadas. Então, e ele já vai te dar a resposta, né? Tipo, ó, sua resposta tá certa. Então, é uma forma de reforçar o conteúdo. Então, eu recomendo super que vocês façam. Até para vocês verem o que funciona, o que não funciona. Né? Tá? O que mais que vocês querem saber? Eu acho que era isso, né? Tem mais algum ponto que vocês querem perguntar? Eu sei que Eu só Pode falar, coloquei aí um tema se a gente vai falar, por exemplo, de meritocracia, essas coisas que são mais novas, entre aspas, mas se a faz gente parte do nosso dia a dia.
sim, se a gente pensar no plano de trabalho, aqui no plano de aula que a gente tem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mais 2 minutinhos a gente encerra. Era assim no semestre passado, Adriano? Não, não era assim. Não era. Isso foi uma decisão da instituição mesmo. Eles acharam que deveriam fazer esse teste e tal, e foi o que eu falei. Tipo, nesse momento é o lado negócio, que eu sou o professor, eu vou apresentar o conteúdo, como o Joelton, para minha alegria, pontuou, nessa, já sacaram a minha seriedade, então assim, eu vou fazer o melhor, até como colega de vocês, para que vocês saiam o mais preparado possível dentro dessa temática, acrescentando coisas para a galera que já tem esse conhecimento e também inserindo a galera que de repente não manja nada desse assunto ainda, né? Porque eu sei que nós temos uma sala bem heterogênea. Então, não era assim, mas agora é. Qual o objetivo da universidade? Eu acho que tem um objetivo econômico. Estão pensando em alguma coisa. Talvez em ter um sistema para vender para outras universidades, sei lá, não sei. Mas vender cursos online, eu não sei o que eles estão pensando, mas sei lá. Eu vejo que assim, é um desafio, mas não vai atrapalhar a nossa troca aqui. A gente só vai fazer um caminho diferente no sentido de que não foi um conteúdo preparado por mim nem pelo Guilherme. Isso acaba sendo um desafio também para nós, professores. Mas não impede a nossa troca aqui, a nossa. E o senhor vai passar outras bibliografias? Não vai só se prender nessas, né? Não, não, vou passar. E lógico, né? Essas são as obrigatórias, mas é claro que quem quiser ler, pô, maior alegria minha, assim. Acho que na outra vida eu fui livreiro, né? Tipo, ó, lê isso daqui, nossa, você leu esse livro? Dono Pô, de que banca de bacana. jornal, né? Talvez. Dono de Né? banca, Que dono de comprava os livros, livraria. que lia tudo antes de vender, né? Exatamente, né? Ratinho de Halloween, biblioteca. né? Sexta-feira 13. Já foi meio mórbido, mas é tipo isso. Então, Joelton, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse tema que você está trazendo, ele vai aparecer em vários lugares, na verdade, né? Quando você pensa, por exemplo, grupos e equipes nas organizações, quando a gente pensa aqui em liderança e poder na organização, quando a gente pensa em, gestão de conflitos no ambiente organizacional, acho que não tem aqui de avaliação de desempenho. Cadê? Mudança, motivação. Bom, não tem, mas quando você Talvez fala no em. diagnóstico ali, não sei se. Talvez no diagnóstico e pesquisa de clima, mas essas questões de quem vai ser promovido, quem vai galgar, qual é o plano de carreira da organização, né? Muitas vezes eu atendo pacientes que as queixas são, né, para quem chega às vezes com queixas do trabalho, é assim, poxa, eu sou frustrado porque para eu, sei lá, ser gerente na minha empresa, eu tenho que puxar o saco de meia dúzia de pessoas, Isso. Por isso que eu eles não perguntei olham para para a essa. competência. E muitas vezes isso tem a ver com a cultura organizacional. Sim. Então, é um assunto, sim, que vai aparecer e eu acho legal que vocês tragam, porque isso é uma forma de pensamento crítico, de problematizar. Tá, muito bonito, muito bacana esse negócio de mudança organizacional. Porém, e aí vem o porém, que é onde a gente vai refletir. Isso, que é os poréns. Ah, é homem, é mulher, é negro, não é? Uhum, Entendeu? Essas coisas, por exemplo, o cara tem faculdade de primeira linha? Não tem. São pontos que isso também aparecem para mim. Cada vez mais o pessoal vem conversar comigo disso. Se eu sou a total. favor, por exemplo, de meritocracia, e eu tenho os meus questionamentos e eu não sou. Se para falar se sim, eu sou a favor. Não, se for para escolher ser binário, eu não sou a favor hoje. Uhum. Mas é difícil também, você tem uma empresa grande, enfim, tem uns detalhes que eu acho que com a aula
eu vou ter mais bagagem para opinar. Sim, com certeza. E a ideia é que a gente vá dialogando. Muito bom. E aí, Éder? Manda ver. Só uma reflexão, né, até em cima daquilo que o Jordan falou. Eu acho, minha opinião, né, olhando de longe, até com um pouco de experiência também em ambiente organizacional, que a Unib, se ela for usar realmente a tua matéria como um exemplo teste de uma nova plataforma, com certeza ela vai ser implantada. Né? Não está aí, não foi construída para com simplesmente certeza. ser testada e jogada fora. Mas eu acho que Exatamente. ela vai querer padronizar o conteúdo. Ou seja, porque professores diferentes, como o próprio Jota falou, dando a mesma matéria, dão conteúdos diferentes, muitas vezes, textos diferentes, maneiras diferentes. Talvez Sim, ela queira padronizar com relação ao mercado de outras universidades e com relação sim. àquilo que ela quer, né? Então, de uma certa maneira, o professor vai ficar mais engessado, ele vai dar interpretação àquilo que já está posto, né? Eu acho que é isso que vai ser, É, talvez, o ABA do futuro, né? De uma certa tá, mas maneira, né? ó, eu concordo com o que você está dizendo, mas eu tenho uma percepção através das vivências que eu tive em outras universidades, que a real é assim, mesmo trabalhando com essa noção de sala de aula invertida, essa troca que a gente tem, inclusive essas questões que vocês estão trazendo, ela é única, porque ela tem a ver com o tipo de encontro, a qualidade do encontro que a gente tem. Então, a questão de meritocracia do Joel é uma questão dele que ele trouxe à tona, abriu para a classe, para mim, e aí convoca a gente a pensar nisso. Isso não vai tirar a gente do rumo do conteúdo, mas esse encontro ele vai ser diferente. Agora, se a gente falar de um curso onde só existe a plataforma, onde as aulas não existe interação humana, é tudo digital, aí sim eu acredito que e existem cursos assim, né? Aí a gente está falando de algo extremamente engessado e padronizado. Mas enquanto a gente puder ter esse espaço, seja online ou presencial, de troca, acho que a criatividade humana ainda vai ser soberana, É porque mesmo que o as conteúdo dúvidas seja. são diferentes, né, Adriano? O conhecimento de cada professor, as dúvidas, né, o nosso diálogo, o que cada um pensa, né, Sim, sim, é sim, dinâmico, mas né, algo mesmo. dinâmico, né? Exatamente, mas mesmo que o conteúdo seja mais engessado, por exemplo, eu posso usar o mesmo livro que o Guilherme usa. Eu tenho certeza que o enfoque que ele vai dar vai ser outro. Exatamente, é isso que eu quis dizer, exatamente. Entende? Então, Uhum. em última instância, eu não vejo um problema último. Eu não acho que isso me aprisionaria. Entende? Agora você fala assim, não, você tem que pegar uma cartilha aqui e ler e falar, queridos alunos, boa noite. Aqui é o professor Adriano com vocês. Uau, mais uma noite de aprendizado, Mas de sabe? sexta-feira. Sexta-feira 13, terrível, não é? Hahaha. Se fosse alguma coisa assim robótica, já seria desinteressante até como produto de saída. Então, eu acho que a gente sempre tem uma brecha para a criatividade. E quanto mais a gente tem, quanto menos recursos, quanto mais limitado, mais a gente estica a criatividade e ela se mostra mais poderosa do que as formas de achatamento. Minha perspectiva. Pessoas queridas, então muito bom rever vocês, todas, todos. Espero que vocês tenham aí um bom começo de semestre, eu também espero que eu tenha. Bom descanso para vocês e a gente se vê sexta-feira que vem, então. Beleza? Obrigada. Beleza. Obrigada, Tchau. 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 Tchau, galera. Até mais.